Então, meus lindos, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, né, a mais uma aula, certo? Qualquer dúvida, qualquer intervenção, fiquem à vontade, tá certo? Gostei muito da aula passada, muita participação, vamos participar mais, né? Interagir mais, perguntar mais. Esse é um assunto bastante importante dentro da geografia, certo? Quando a gente fala de industrialização brasileira, então é um assunto que ele vai estar presente desde o primeiro ano que vocês estão vendo até, né, o terceiro ano, quando vocês fizerem o Enem, tá bom? Então é um assunto de grande valia. Tá bom? Então, se puderem acompanhar aí no livrinho de vocês, na página 730, tá bom? Eu coloquei aí no chat, certo? E vamos ao que nos interessa, tá bom? Então, na aula passada, a gente já iniciou, né, estudando, vendo essa questão, como que se dá esse processo industrial no território brasileiro, né? A industrialização, o espaço industrial de uma forma que a literatura ele vem dividir, né, a industrialização em fases, e essas fases elas são importantes para que a gente se contextualize, né? Contextualize a industrialização, contextualize a economia. A gente vê dentro dos setores da economia que o processo de industrialização se destaca no segundo setor da economia, que é justamente o setor secundário, onde entra o processo de industrialização, de transformação dessa matéria-prima, né, até chegar em produtos manufaturados, até a comercialização, que é o setor terciário. Tá bom? Então, a gente viu na aula anterior a questão da instalação da indústria que vem interferir, que vem fazer valia às questões locacionais, né? Geralmente, quando é instalada uma indústria, se pensa muito na sua localização, onde que ela vai ser perto, será que é de uma cidade que ela é mais desenvolvida, né? Tem um capital rentável, perto de rodovias, certo? E como que ela está inserida. E daí, né, a gente começa a entender esse primeiro processo, né, de industrialização, que é a primeira revolução industrial, tá bom? O processo de industrialização ele é dividido justamente em 4 fases, certo? Do processo de industrialização. Desde a primeira fase, que a gente vai ver agora, que é uma fase mais arcaica, né? Uma fase de pouco desenvolvimento. A indústria está começando a surgir no cenário, né? No Brasil e no mundo, certo? Mais especificadamente aqui no Brasil. Então, é uma fase de inicialização do processo de industrialização. É a fase de uma industrialização artesanal e manufatureira, certo? Entre 1780 e 1830, eclodiu a primeira revolução industrial, certo? Algumas literaturas, né, trazem que foi de 1822 a 1930, certo? Mas essa primeira revolução, ela vem se destacar justamente com o surgimento das máquinas, né? Do uso do carvão mineral como fonte energética. Então, aí dentro dessa primeira fase da Revolução Industrial, a gente tem uma indústria que ela está surgindo, certo? É uma indústria que está voltada ao abastecimento do mercado interno, certo? É uma indústria não tão de grande repercussão, como a gente vai ver que a industrialização, quando ela chega na segunda, mais especificadamente na terceira fase da Revolução Industrial, com Juscelino Kubitschek, certo? A gente vai ver que ela se dá o apogeu dela nessa terceira fase da Revolução Industrial, tá bom? Nessa terceira fase, com Juscelino Kubitschek, com 50 anos em 5, com o objetivo, a vontade de desenvolver o Brasil, certo? Mas vamos por partes, tá bom? Vamos por partes. Então, essa primeira revolução industrial,
a gente tem essa característica, certo? Artesanal e manufatureira. É uma industrialização que ela serve mais para abastecer, certo? O mercado interno. E também tem uma característica importante dentro dessa primeira fase da Revolução Industrial. O Brasil é agro, certo? Exportador. Assim, ele está mais voltado essa parte da agricultura, certo? Até por ser um cenário, o cenário que está se vivendo, não tem a injeção de grandes tecnologias, né, de grande robotização, de grande informática, como a gente vai encontrar na quarta fase, né, da Revolução Industrial. Então, a gente tem a importância aí da Inglaterra, certo? Dentro desse cenário industrial, a nível mundial, pois foi o país pioneiro da Revolução Industrial. Isso a gente viu na aula anterior. Né? A gente viu que a Inglaterra ela se destaca como o país pioneiro da Revolução Industrial, tá bom? E ocorreu por que a Inglaterra? Pelo fato deste país ter reunido todas as condições básicas para impulsionar esse procedimento. A gente sabe que esses elementos locacionais, eles são de grande valia, independente do país que esteja, certo? Então, vejam como a Inglaterra ela foi justamente esse país que destacou por ter características, certo? E por reunir essas condições básicas com relação a esse desenvolvimento. Um exemplo, o estímulo da burguesia inglesa. Por quê? Porque a burguesia, né, comprava justamente esses produtos manufaturados, certo? A burguesia inglesa se fez muito presente nessa primeira fase da Revolução Industrial, que foi uma das primeiras conquistas e poder. Né? A gente vê que a sociedade ela vai ser dividida por classes, né? Seja ela em um país desenvolvido, seja ela em um país em desenvolvimento. Então, essa burguesia inglesa, ela tinha o poder, tinha o capital econômico, né? Então, ela de certa forma gerenciava, né? Então tinha esses subsídios para isso. E a Inglaterra acumulou primitivamente os capitais, o que foi repassado para a construção de infraestruturas, como transporte, energia, certo? E a extração de carvão, que viria a viabilizar a industrialização. Então, veja bem, a gente tem a Inglaterra aí como esse país, né, que foi importante para essa primeira fase da Revolução Industrial. Para essa fase manufatureira, para essa fase artesanal. Por quê? Porque a Inglaterra ela continha, né, a base do lucro, a base do capital. A elite, né, estava se concentrada, digamos, naquele país. Então, a partir daí começou-se a investir em transporte, em energia, a questão dos recursos minerais, a exemplo da extração do carvão. Né? Lá na frente, a gente vai ver a questão da implantação da Petrobras dentro das fases da industrialização, certo? E, consequentemente, né, a unção desses fatores dinamizou principalmente as indústrias têxteis, siderúrgicas e navais, as mais importantes da primeira Revolução Industrial. Então, se em alguma questão, se em algum assunto vocês virem por aí, algum questionamento, né, as principais indústrias dessa primeira fase da Revolução Industrial foi justamente as indústrias têxteis, as indústrias siderúrgicas e a indústria naval, certo? E elas contribuíram como todo o processo de industrialização vem contribuir para o processo de reorganização do espaço territorial, certo? Do espaço geográfico. Então, como estudar a industrialização é importante dentro do cenário atual, né? Desde a época do artesanato, da manufatureira, da fase manufatureira até a fase da robotização. Por quê? Porque a indústria, ela dinamiza, certo? A indústria, ela organiza o território geográfico, ela organiza o espaço geográfico, certo? Então, por isso essa importância. Outra questão importante, né? Dentro da primeira Revolução Industrial,
se ampliou a diversificação de atividades locais e resultou em grandes transformações socioespaciais. Então, essa primeira revolução, ela veio justamente para organizar, digamos assim, organizar o espaço, certo? Organizar esse espaço para dar subsídio para a segunda fase que já vinha adiante, certo? Então, quando a gente fala de primeira revolução industrial, a gente está falando de uma fase manufatureira, uma fase artesanal, certo? Uma fase que teve a participação da Inglaterra como um grande poder de capital, certo? E daí gerenciou, né, a importância desses outros elementos, como transporte, energia, o carvão mineral, certo? E assim sucessivamente, organizando, lembrem-se que sempre organizando o espaço geográfico, principalmente o seu setor econômico, ok? Principalmente o seu setor econômico. Saindo da primeira fase da Revolução Industrial, pessoal, entendida essa primeira fase da Revolução Industrial, fácil de compreensão, certo? Qualquer coisa podem ficar à vontade. Daí, entendeu, Miguel? Que bom. Então, qualquer dúvida, tá certo? E os demais. Oi, Ítalo, bom dia. Que bom que você Bom está dia, professora. aí. Que legal. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Então, saindo dessa primeira revolução industrial, certo? A gente entra para o cenário do que vem a ser essa segunda revolução industrial. Consequentemente, foi uma fase mais desenvolvida que a primeira revolução industrial, tá certo? Então, essa segunda revolução industrial, houve-se a intensificação das atividades produtivas e a busca por melhor instrumentos, maquinários e fontes energéticas, que resultaram no padrão da organização industrial, certo? Essa segunda revolução industrial se iniciou em meados do século XIX, principalmente em países europeus, a exemplo do Japão, dos Estados Unidos, certo? Então, se na primeira revolução a gente teve a Inglaterra, tá bom? Se na primeira revolução a gente teve a Inglaterra, nessa segunda revolução nós já vamos ter os países europeus, nós já vamos ter a influência do Japão, a influência dos Estados Unidos da América, tá bom? E nessa segunda revolução industrial, certo? Teve significativos avanços produtivos por grandes criações e pela inserção do petróleo como alternativa energética. Então, vejam bem, trazendo um pouco aqui para o Brasil, certo? Nessa segunda fase da Revolução Industrial, a gente vai ter a importância de Getúlio Vargas, certo? A gente vai ter a importância de Getúlio Vargas dentro desse cenário da segunda Revolução Industrial, onde se pensou, né? Getúlio se pensou muito em desenvolver o Brasil através da substituição de importações. Então, se no cenário mundial a gente tem essa importância, né, do Japão, dos Estados Unidos, né, no início do século XIX, a gente trazendo um pouquinho para o Brasil, né, que foi justamente a época do café, certo? Ao início que estava se instalando os grandes polos industriais, principalmente na região sudeste, a exemplo de São Paulo, tá bom? Então, no Brasil, a gente teve essa questão da importância de Getúlio com a substituição de importações. Por quê? O Brasil era um país agro, né, exportador, um país de agricultura primária, um país de produção lenta ainda. Então, se trocava-se a matéria-prima por produtos industrializados, por produtos manufaturados. Quando a gente chegar na terceira fase da Revolução Industrial, que a gente vai encontrar Juscelino Kubitschek, né, que tinha o slogan de desenvolver o Brasil 50 anos em 5, então a gente vai ver como que se dá totalmente esse cenário. Mas dentro dessa segunda revolução industrial, é importante a gente deixar em evidência, certo? Que foi justamente em meados do século XIX em países europeus, a exemplo do Japão e dos Estados Unidos, e que
tinha-se o objetivo, né, da criação pela injeção do petróleo como uma alternativa energética. Então, o petróleo ele surge no cenário mundial nessa segunda fase da Revolução Industrial. Nós temos também um fator importantíssimo, certo? Dentro dessa segunda fase da Revolução Industrial, que é justamente o Taylorismo e o Fordismo, certo? Então, foram duas correntes, né? Duas correntes que se destacaram, né? Uma por Taylor e uma por Ford. Frederick Taylor, que é o Taylorismo, e Henry Ford, que é o Fordismo. Então, isso dentro da segunda fase da Revolução Industrial, tá certo? Dentro da segunda fase da Revolução Industrial. Então, o que vem a ser para a gente o Fordismo, né? Vamos ter a participação aqui. Ítalo, lê para a gente esse Taylorismo. O que dizia o Taylorismo? O que foi esse O Taylorismo? Taylorismo foi uma forma de organização do processo produtivo desenvolvido pelo engenheiro americano Frederick Taylor. O modelo foi resultado de pesquisas científicas para definir a melhor forma de aproveitar toda a potencialidade dos maquinários e da força de trabalho. O objetivo principal foi buscar uma forma de ampliar os lucros, pelo aumento da produtividade do trabalhador e em tempo reduzido. É a partir do Taylorismo que as atividades passam a ser especializadas e fragmentadas. Cada trabalhador executava apenas uma das partes do processo produtivo, tornando-o especializado pela função. O modelo também previa o controle do tempo de execução e a figura de gerente de produção. Além da divisão do trabalho, há também a sua hierarquização. Ótimo, Ítalo, muito obrigada. Então, vejam como está claro e pertinente o que vem a ser, dentro dessa segunda fase da Revolução Industrial, o Taylorismo, né? É quando se dá a divisão do trabalho, né, dentro de uma hierarquização, ou seja, a gente tem uma indústria, a gente tem uma fábrica, certo? E cada trabalhador, ele vai ter uma função dentro daquela fábrica, né? O que Frederick Taylor veio dizer foi justamente isso, através do seu modelo, né? Para aproveitar justamente essas potencialidades. Um exemplo, eu tenho uma indústria, certo? Eu tenho uma indústria de produção de fabricação de carros. Então, Maitê vai trabalhar em um setor, Débora vai trabalhar em outro, Ítalo em outro, Maiara em outro. Enfim, foi essa hierarquização, certo? Que se deu essa questão desse processo do Taylorismo, tá bom? Cada pessoa, né, tem a sua funcionalidade, tem a sua participação dentro daquela indústria. Diferente do que a gente vai ver dentro da quarta fase da Revolução Industrial, onde a gente vai ter o quê? Nós vamos ter um trabalhador multifuncional, certo? Nós vamos ter um trabalhador multifuncional dentro desse processo industrial. Então, Miguel, lê para a gente, né, o que vem a ser esse Fordismo, certo? Miguel, lê para a gente o que vem a ser o Fordismo, para a gente compreender bem. Cadê Miguel? Ele está sem microfone, professor. Não está pegando. Então, quem pode ler para a gente? Vamos lá, Maitê. Maitê, que é a modelo. Logo eu. Vamos lá. O Fordismo é um conjunto de práticas desenvolvidas por Henry Ford, aplicadas em sua fábrica de automóveis. O objetivo principal desse modelo foi racionar os custos e aumentar a produção. Por isso, foi desenvolvida a linha de montagem, em que os veículos eram colocados em uma esteira, passando por um operário de cada vez, sendo que cada um desempenhava uma função específica e especializada. Assim, o Fordismo foi um modelo de produção em série, utilizando a linha de montagem, com grande número de mão de obra especializada. Em virtude do sistema de linha de produção, os produtos eram padronizados. Cada operário
desempenhava sempre a mesma função produtiva, não havendo, assim, variação do produto final, que era produzida e consumido em massa. Ótimo, Maitê, muito bem. Então, vejam bem como a gente também tem uma caracterização desse Fordismo, né, onde se tem uma produção em série, né? Se eu produzir, né, um exemplo, esse roteador, né? Então, esse roteador ele foi produzido justamente em série, né? A indústria, né, de bens de consumos duráveis, ela tem essa caracterização, né? E no Fordismo não foi diferente, principalmente essa linha, né, que tinha como objetivo a produção em série. Então, produção em série é justamente quando se tem aquele produto, né, e aquele produto ele vai sair igual, vai ser produzido em série, em grande quantidade, né, diferente de um produto artesanal, né? Se eu produzo um queijo, certo? Sou dona de uma queijaria, né? O queijo que eu produzi hoje ele não vai ser igual ao que eu vou produzir amanhã, né? Eu posso botar mais sal, menos sal, né? Pode ficar mais bonitinho, mais feinho e assim sucessivamente. Então, essa produção em série tem essa característica, né? De produzir produtos de uma mesma linhagem, né? E de uma mesma característica, né? Principalmente um exemplo. Eu lembro, certo, Miguel? Eu lembro que teve uma televisão aqui em casa que foi comprada e ela durou pouquíssimo tempo. E quando se levou para o técnico, ele disse: todas as televisões que foram produzidas nessa série, elas vieram com problema. Então veja aí a participação do Fordismo, né? Produção em série, tá bom? Que bom pela participação dos dois. Na próxima vez já vai entrar outros no cenário, tá bom? E assim a gente vai tendo nossa aula bem participativa. Então vamos lá. Os outros modelos, né, os modelos, a exemplo do Fordismo e do Taylorismo, foram aplicados nas indústrias para ampliar os lucros por maior produtividade do trabalhador. Então, o objetivo que essas duas teorias tinham era justamente isso: ampliar esses lucros para, consequentemente, se manter, né, se ter uma maior produtividade do trabalhador. Quanto mais o trabalhador produzisse, né? Quanto mais o trabalhador produzisse, principalmente aquela produção em série, aquela produção de cada um tem a sua função dentro da indústria, dentro da fábrica, né? Mais iria se existir o quê? Lucro para aquela indústria, para aquela empresa, certo? Onde cada trabalhador ele vem executar, né, uma função dentro desse processo produtivo e muitas vezes fragmentado. Certo? Então, essa é a característica, essa é a importância dentro desses dois meios de produção, certo? Porém, como tudo na vida tem as suas limitações, eles também tinham suas limitações. Como fabricava um único tipo de produto, o mercado ficou saturado e as vendas elas vieram a diminuir, né? A gente vê hoje, atualmente, né? A gente tem a diversificação de um produto. Antes você ia no supermercado, você ia direcionado para comprar aquela marca. Quando você chega hoje, você fica assim desorientado, né? Praticamente não sabe que produto leva por conta da diversificação que se tem hoje de um produto, de uma marca, né? Então, isso não é mais característica, né, dessas duas teorias, desses dois meios de produção. É uma característica dessa quarta fase da Revolução Industrial. Então, a produção em massa, ela persistiu. Por mais que o mercado ele ficou saturado apenas por ter uma produção em série, mas a produção ela persistiu. E com isso os estoques começaram a se acumular. Não foram sendo vendidos, né? Os estoques eles foram se acumulando. Os gastos de produção não conseguiram ser recuperados com as vendas, fazendo que o sistema entrasse o quê? Em crise. É o que vem caracterizar justamente a nossa crise, né, de 1929, a queda da Bolsa de Valores, né? É o que vem entrar dentro dessa terceira fase da Revolução Industrial, a queda do café,
né? O Brasil se caracterizava, a gente trazendo um pouquinho agora para o Brasil se caracterizava justamente por ser um grande produtor de café nessa fase, né? Então, com a queda da Bolsa de Valores, com a queda do café, o Brasil passou justamente por uma fase, né, industrial bem precária, né? E quando entra um processo de industrialização, principalmente na região sudeste, tá bom? Então, a gente tem que levar em consideração por que muitas vezes um país ele entra em crise, por que uma fábrica ela fecha. Se você é dono de uma loja, se você compra um produto e aquele produto não sai, não vende, você vai estocando. Você vai estocando e você não vai tendo uma lucratividade para pagar os seus funcionários e manter o aluguel e manter a compra de mais produtos. Então, é um ciclo. A economia ela é um ciclo, né? A gente tem que entender nesse sentido, assim como também a industrialização. Entendido, meus amores, essa segunda fase da Revolução Industrial, e a gente tem aí um marco, né, dentro dessa Revolução Industrial, que é os tempos modernos, né, que trabalha muito bem essa questão da Revolução Industrial. Então, vale a pena, fica aqui o lembrete, que vocês assistam depois esse filme, certo? Que faz evidência ao trabalho alienado na Revolução Industrial, certo? Se chama Tempos Modernos de Charlie Chaplin, certo? Ele é de 1936 e que vem mostrar justamente essa produção em série, certo? Esse desenvolvimento capitalista da industrialização com relação voltada à classe trabalhadora. Você vai ver que é um trabalho mecânico, é um trabalho técnico, bem rápido, bem processual, né? Onde ele faz aquele processo todos os dias, ele tem a sua hierarquia dentro daquela fábrica. Então, fica-se a dica, certo? Para vocês assistirem aí Tempos Modernos. Se dá até o link, tá bom? No livro de vocês e vale super a pena. E daí a gente entra para uma questão muito importante, né, dentro da Revolução Industrial, que é essa terceira fase. Os modelos taylorista e o fordista, né, entraram em crise, justamente trazendo aqui no Brasil a crise de 1929. E foi a partir daí que foi o boom dessa terceira revolução industrial, onde se criou-se um novo modelo, chamado de modelo pós-fordista, certo? Conhecido como toyotismo, também denominado de produção flexível. Então, a gente teve um modelo aí, dentro dessa terceira revolução industrial, o modelo pós-fordista, tá bom? Denominado como uma produção flexível. Essa revolução iniciou durante a década de 70 e caracterizou-se pelo pleno desenvolvimento tecnológico nas áreas de comunicação, informática e eletrônica. E esse período também foi o resultado de investimentos em ciência e tecnologia, além do rápido crescimento econômico dos países desenvolvidos após a Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem um apogeu aí depois da Segunda Guerra Mundial, certo? O mundo, ele começa a ser visto por um outro olhar, né? Entra-se a terceira revolução industrial, a revolução do tecnicismo, né? A fase da industrialização mais pertinente aos meios tecnológicos, né? A comunicação, a informática, certo? Então, isso vem caracterizar, né, essa terceira fase da Revolução Industrial. Uma produção flexível, né, voltada tanto ao mercado interno como ao mercado externo. Isso vai depender muito de país para país, certo? E como principais características da produção flexível, né? Como que se dava a organização do trabalhador, certo? Maiara, vê pra gente como que se dava essa organização do trabalhador. Quais eram as principais características dessa produção flexível? Como que era a organização do trabalhador? Maiara está por aí? Ou outra pessoa? Oi, tô aqui. Pronto, lê pra gente a organização do trabalhador. Como que se dá essa característica da produção flexível?
Como que era? Formação de equipes responsáveis por todo o processo da etapa produtiva e pelo controle de qualidade. O desenvolvimento das atividades, como eram? Todos conhecem o processo produtivo e devem estar aptos a mudar de função, flexibilidade na produção. Ótimo. E os objetivos? Reduzir desperdícios, erros na produção e tempos gastos. Ampliação dos lucros. A forma de produção? Produção diversificada e flexibilizada. Quantidade da produção? Produção em pequenos lotes. Ótimo. Então, essas características da produção flexível mostram justamente, né, como que se dá essa organização, desde a organização do trabalhador até a sua produção, né? Uma produção diversificada, uma produção flexibilizada, né? Onde existia uma formação de equipe responsável por todo aquele processo. Então, essa é uma característica da produção flexível dentro dessa terceira fase da Revolução Industrial, certo? Nós temos também o modelo Just Time, né? Que foi desenvolvido no toyotismo e consiste justamente no equilíbrio entre essa demanda de mercado e a produção da fábrica, né? Então, como que se dá esse processo, esse modelo, né? Então, entre a demanda de mercado, se o mercado está precisando daquele produto, vai existir uma maior produção, com certeza, na fábrica. Quanto mais se vende, mais também se produz, certo? Quanto mais se vende, mais também se produz. Então, a gente tem essa caracterização, certo? E para finalizar, nós vamos ter a quarta fase da Revolução Industrial, certo? Que se caracteriza justamente na virada do século XX para o século XXI. É essa quarta revolução que hoje nós estamos participando, que nós estamos inseridos dentro desse cenário, né? É o cenário da inteligência artificial, da robotização, da nanotecnologia, biotecnologia, né? Ou seja, é a importância, né, de como que se dá essa função, né, a fusão, ou seja, assim, dessas tecnologias e os domínios digitais, biológicos. A gente vê um grande avanço dentro da pronto, não vai sair o nome. Dentro do avanço da farmácia, pronto, agora vocês entendem, da biomedicina, certo? Das tecnologias dentro dos cursos de engenharia. Então, essa é a importância que se dá essa quarta fase da Revolução Industrial. Trazendo aqui para o Brasil, né, levem em evidência, trazendo aqui para o Brasil, nós vamos ter a fase do neoliberalismo, certo? Dentro dessa quarta Revolução Industrial. O que vem se caracterizar essa fase aqui no Brasil? A fase das privatizações, a fase da terceirização, certo? Onde o funcionário, diferente do Fordismo e do Toyotismo, né, que era uma produção em série, nós vamos ter a importância do funcionário multifuncional, onde ele vai administrar diversas atividades, certo? Ele não por trabalhar em um setor que ele não vai saber do outro, né? Então, ele tem que estar apto a essas transformações que ele passa dentro desse cenário, tá bom? Então, essa quarta revolução industrial, dentro do cenário industrial, né, trazendo aqui para o Brasil, do neoliberalismo, é justamente isso, tá bom? Eu gostaria que, como atividade para casa, certo? Vejam aqui na página 734. Vocês vão pegar, certo? Pesquisar exemplos de conglomerado, um exemplo de monopólio, exemplo de oligopólio, de cartel, truste, Rudick e dumping. Além de responder geografia e sociedade, certo? Porque essas atividades, elas vão fazer parte junto com o AVA, tá bom? E no final do bimestre eu vou pedir a vocês e eu quero que essas atividades estejam prontas. Tá bom? Então, a gente vai dar prosseguimento, a gente já está com 1 minuto, a aula passa rapidinho, certo? Então, a gente vai dar prosseguimento e vocês vão responder essas atividades, certo? Vão procurar exemplos desses tipos de concentração financeira, tá bom? Procure Os exemplos Correios dos é um tipos... grande monopólio.
Oi, isso, muito bem, Ítalo. Ó, Ítalo já citou um tipo de empresa estatal aí, né? Os Correios, muito bem. Então, façam isso. Pode colocar no caderno, Miguel. Isso, podem registrar tudo no caderno, tá bom? Então, façam esse textozinho de geografia e sociedade, tá bom? Deixem registrado no caderno de vocês, certo? Onde tem 2 textos para vocês lerem, certo? E na próxima aula a gente vai dar prosseguimento. Já fez mais eficiente? Muito bem. Então, vocês vão deixar no caderninho de vocês, certo? E na próxima aula a gente vai dar continuidade